Saindo som? Amém. Tudo certo na transmissão? Amém. Hoje eu quero falar de um assunto que, de verdade, é o assunto que mais me traz alegria. É o que me traz felicidade. É o que enche o meu coração de satisfação. E não tem nada melhor do que falar sobre isso. Eu estive pensando que em tempos como nós vivemos hoje, onde que tudo tem sido muito relativo, os caminhos são incertos, né? Acabamos de passar estamos passando ainda, né? Misericórdia, mas por uma pandemia. E que também a morte nos atingiu durante essa pandemia de uma maneira muito intensa. E o que eu quero falar hoje é algo que Jesus falou. Um versículo só. Olha só. Hoje é um versículo só. Em João 14:6 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como eu falei, nós temos vivido dias difíceis. E esse caminho, como eu falei, tudo é relativo. Jesus vem e fala que Ele é o quê? A verdade. Onde os caminhos são incertos, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Jesus vem e fala: Eu sou o caminho. E quando a morte nos atinge, Jesus vem e fala: Eu sou a vida. É sobre isso que eu gostaria de falar um pouco. Esse versículo ele é muito conhecido, muito interessante. Tá? Então aqui no Evangelho de Deus, escrito pelo apóstolo João, o contexto aqui, só vou ler o 4 e o 5, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Jesus Cristo ele fala isso para os discípulos. E um dos discípulos ali, representando todos, não só ele, tá? Tomé, ele fala assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí vem esse versículo, número 6. Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele está falando, ele vem e afirma o eu sou. A gente precisa entender que essa afirmação, como diz um amigo meu amigo de infância, ele fala: eu sou o que sou. Quando Deus fala isso, é a melhor definição que tem de Deus. Ele acha que para ele é a melhor definição, e eu gosto demais também. Porque a primeira vez que aparece isso lá em Êxodo, o próprio Deus, Moisés pergunta, né, como que eu vou falar para os israelitas, para o povo, quem é você? E o próprio Deus fala: eu sou o que sou. Eu sou, mais nada, não precisa de definição. Tem algo mais poderoso do que isso? Eu sou. E aqui Jesus, ele vem trazendo essa mesma afirmação, e no próprio Evangelho de João, aparece isso 7 vezes. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, nós cantamos aqui, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por último, eu sou a videira verdadeira. Todas essas eu sou que Jesus traz são definições de quem Ele é. Mas por que é tão importante isso? Porque aqui Jesus estava numa situação com os discípulos, onde os discípulos estavam angustiados. Jesus ele já estava ali pregando em Jerusalém por algum tempo, na sinagoga. Os judeus já estavam perseguindo, e aí começou a aparecer gregos, pessoas gentis de fora para querer escutar Jesus, e ele foi sentindo que já era a hora dele partir. E quando ele começou a falar: eu estou indo embora, eu vou partir, os discípulos começaram a ficar um pouco aflitos. Falaram: mas como que vai ser exatamente essa partida? Você imagina os discípulos ali convivendo 3 anos com Jesus, vendo maravilhas, milagres acontecendo, Jesus ali ganhando toda aquela multidão, aquela fama acompanhando Jesus, onde ele ia, a multidão cada vez crescia mais, e os discípulos ali empolgados, e Jesus vai direto ali para o centro, para a capital,
para Jerusalém. E ele começa a falar na sinagoga, ele começa a perceber que o tempo estava chegando. E quando ele fala isso, os discípulos ficaram aflitos. Por isso que no começo desse capítulo, Jesus ele fala, não te perturbes, não fiquem aflitos, calma. E aí ele começa essa conversa, você pensa bem, isso é uma conversa normal, entre amigos ali, Jesus e os discípulos. E por isso que Jesus pergunta, mas por caminho, como que vai ser isso? Né? E Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa definição é muito importante porque liga Jesus exatamente com quem ele é, na essência dele. Qual é a essência dele? Eu sou o que sou. Lá no Velho Testamento, lá no começo, liga Jesus a isso. Porque era difícil para os discípulos entender que Jesus era Deus. Eles sabiam que era, mas ele falou, mas como isso vai ser manifestado? Tinha gente que achava que Jesus era um profeta, tinha gente que achava que Jesus era uma pessoa, né, muito usada por Deus. Alguns acusaram até Jesus de outras coisas, né, que não era de Deus. Jesus teve que confrontar isso também. Mas pensa na cabeça como era difícil de entender como seria isso. E aí quando Jesus fala que tem que ser crucificado, que ele ia morrer, imagina a crise que veio na cabeça deles. Então eu sou, segunda palavra, eu sou o caminho. O que o caminho faz? Já pararam para pensar? Um caminho é algo que liga um lugar para o outro, certo? Não é um caminho? Ele vem e fala, eu sou o caminho. O caminho ele tem a função de conectar, ele tem a função de dar acesso de um lugar para o outro. Ele é o caminho. Mas aqui a gente tem que entender que não é um caminho físico, não é um caminho do tipo assim, é o caminho de casa para a igreja, o caminho de casa para o mercado, o caminho da academia para casa, ou da escola para casa, da faculdade para uma lanchonete. Não é esse tipo de caminho que Jesus está falando aqui, mas é outro tipo de caminho. Ele é o caminho no deserto. Quando nós estamos passando pelo deserto, Jesus é aquele que abre o caminho. Jesus é o caminho quando o mar está fechado e ele precisa ser aberto. Só que quando ele não abre, o que acontece? Ele passa por cima, não tem problema. E faz ele passar também, porque o próprio Pedro experimentou isso. Ele é o caminho, não físico, mas é o caminho que leva nós, do reino das trevas, para o reino da luz. É o caminho que nos leva da escuridão para a luz. É o caminho que nos leva para o reino de Deus. É o caminho que nos leva para o reino celestial. E esse caminho, sabe, é um caminho legal, porque não é um caminho lá na frente. Sabia que o que Jesus está falando aqui é que ele é um caminho de retorno? Já pararam para pensar nisso? Eu vou explicar isso. A gente precisa entender que esse caminho que Jesus não é o caminho que ele mostra para nós, e o caminho que nós vamos levar na nossa vida, quando a gente anda com Jesus, não é um caminho com flores, bonitinho, tranquilo. É um caminho estreito, é um caminho difícil. E tem pedras, como qualquer pessoa passa por dificuldades. Nós temos pedras e de vez em quando, e muitas vezes, talvez, nós tropeçaremos. Esse é um caminho difícil. Mas, quando nós andamos com Jesus pelo caminho, porque Ele fala, eu vou andar junto com você. Ele é o caminho, Ele vai nos guiar. As dificuldades vêm, e o cristão está lá, firme. Sabe por quê? Porque eles estão apoiados na rocha. Não está apoiado em algo na areia, algo que não é, algo que perece, mas é em Jesus Cristo, que é eterno. E dentro disso, a paz que vem quando nós estamos em todas essas dificuldades durante a nossa caminhada, essa paz que excede todo entendimento, é baseada o quê? Na verdade que Jesus é. E qual é a verdade?
Qual é essa verdade? Jesus é a verdade, mas qual é a verdade? A verdade é que Jesus, nós estamos estudando isso lá em Jundiaí. Jesus, 1 João, o próprio João, esse mesmo João, o que ele está falando? O que ele fala sobre Jesus? Jesus, ele é a verdade porque ele é a revelação de Deus. A gente precisa entender que para a gente entender Deus, entender o coração de Deus, Deus teve que enviar o seu próprio Filho como homem para que a gente entendesse. Sabe por quê? Porque como é difícil a gente entender algo que não é palpável, algo que a gente não enxerga, não é difícil? E Deus, com muita misericórdia, manda Jesus Cristo. Ele era homem como todos nós, ele nasceu no lugar mais humilde que tinha para nascer, que foi na manjedoura. Ele cresceu, foi instruído pelos pais, ele tinha profissão, trabalhava como todo mundo, sangrava como todo mundo, sofria como todo mundo. Ele era Jesus Cristo. Isso, nós também temos estudado lá, é fato histórico. Aí você pode contestar, mas será que Jesus existiu? Nós vimos ontem tanto de cópias que tinha, tantos de relatos que nós temos de Jesus. Jesus é fato. Não tem contestação nesse sentido. Jesus de fato viveu entre nós como homem. Só que qual que é a diferença de Jesus com a gente? Você fala assim, Jesus era um homem igual a gente, então tá tudo bem. Mas qual que era a grande diferença? Jesus era Deus. Jesus é Deus. E sabe o que nos difere muito, muito, muito dele? É que Jesus, ele veio, viveu entre nós, andou conosco, ele cumpriu a lei. Só que ele não pecou. Jesus, o único homem que pisou nessa terra e não pecou uma vez sequer. E é por isso que ele é chamado de Cordeiro Santo de Deus. Porque não havia ninguém digno de ser um sacrifício no nosso lugar do que Jesus. É por isso que a gente chama ele de Cordeiro, porque ele é o único Cordeiro santo, puro. A única pessoa capaz de apagar os nossos pecados. E dentro disso, a gente tem que entender que nós somos pecadores. O meu filhinho tem 4 anos. 4 anos de idade. E a gente ensinando ele na Bíblia, na Palavra de Deus. E o Simon vai lá e não mexe aí, ele vai e mexe. Oh, meu filho, por que você fez isso? Quebrou. Aí no outro dia, mexe, agora eu vou ter que te corrigir, Simon, eu vou ter que te disciplinar, como é que eu faço? Por que você fez isso? Sabe o que ele fala? Eu não sei. Eu não queria fazer, mas eu fiz. E a gente percebe isso, não é agora com 4 anos não, lá, menos de 1 ano de idade, a gente já percebe o pecado ali. A gente já percebe que ele tem um negócio ali dentro, humano ali, que não dá para explicar. Você não ensina a criança assim, aprende a fazer birra. Alguém ensinou a criança a fazer birra? É natural, já vem de fábrica. Não tem porquê, não. Ele já vem, ele simplesmente aprendeu sozinho, porque ele já vem com isso. Por conta do quê? Da nossa raiz, da nossa natureza caída. Nós somos pecadores, não tem jeito. E dentro disso, lá em Romanos, eu só vou ler, Paulo diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Entende? Paulo, ele transparece aqui em palavras aquela luta interna que a gente tem. Quantas vezes a gente não quer errar? Quem aqui é casado sabe o que eu estou dizendo. A esposa vai lá e fala, não, mas por que você fez isso? Mas eu não sei. Eu não queria fazer. E ao contrário, é a mesma coisa, tá? Eu estou falando porque, né, eu sou homem, então não vou falar mal das mulheres. Mas é a mesma coisa. Você acaba pecando. O filho, por exemplo, a mãe fala, faz isso.
faz assim, vai dar certo. Aí o filho vai e faz ao contrário. Não sai de casa, que vai chover, leva guarda-chuva. E chove, toma chuva. A minha mãe era assim, ela falou, hoje se você sair, você vai tomar chuva. Tá bom. E eu lá, à noite, sozinho, com frio, embaixo de um telhado do mercado, peguei o celular, na época não era nem smart ainda. Mãe, pode me buscar? Eu tenho que dormir cedo, tem aula. Ela falou, não, agora você vai esperar a chuva passar. E eu fiquei lá esperando. Falei, eu vou aprendendo as lições da vida. As coisas que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não faz, a gente desobedece. Como a gente é desobediente. E a nossa relação com Deus, às vezes, é a mesma coisa. A gente aprende na palavra, a gente sabe o que é certo. E quantas vezes a gente faz errado? Quantas vezes a gente faz errado? Nos pequenos detalhes. E aqui eu vou falar uma coisa que também é uma verdade, e que a gente precisa entender isso, de uma vez por todas. Quando a gente está no trânsito, eu não sei se tem gente aqui que toma bastante multa, aqueles que já perderam a carta, tem várias pessoas, né? Não vou citar nomes. Aqueles que correm, aqueles que o sinal amarelo é verde. Aí eu fiquei sabendo hoje que vermelho passou, é gravíssima, né? A gente não precisa passar 10 vezes no sinal vermelho para ser multado, para transgredir aquela lei. Precisa? Basta uma vez. E se você passa 10, você vai tomar 10 vezes a multa. Com Deus é a mesma coisa. A gente não precisa pecar um monte de vezes para ser condenado. Basta um pecado. Porque um pecado nos leva para o inferno, sabia? Por isso que Jesus é o único digno, o único que não tinha pecado. Basta um pecado. E Ele é a vida. Por que que Ele é a vida? Jesus, na Bíblia a gente encontra essa palavra vida, normalmente é a vida que engloba tudo. Sabe, você pode falar, a vida é a sua vitalidade, a vida é a sua, sua força. Não, quando Jesus fala de vida, é tudo. Corpo, alma, espírito. Fôlego de vida. Algo que quem deu para nós? Lá na criação, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o que Ele fez? Ele soprou o fôlego de vida em nós. Ele que nos deu vida, nós temos alma, espírito. Por isso que nós estamos aqui, então o sentido aqui também é do Criador. Jesus é o Criador, aquele que dá a vida. Mas também, ele está falando de outra coisa. Não só da criação, daquilo que está em nossa essência, a essência da criação. Mas ele está falando de uma vida vindoura, uma vida futura. Qual que é essa vida? Quando nós pecamos, eu vou falar nós, porque foi toda a humanidade. Mas ali em Gênesis, quando o primeiro homem pecou, e o pecado entrou, e com isso veio morte, sofrimento, tudo as nossas aflições que nós passamos por hoje, por conta daquele pecado. Nós nos tornamos, o pessoal fala, o homem caído, é justamente isso, e é por isso que a gente nasce já, sem precisar aprender a pecar. Foi por conta disso. Nós fomos condenados, e com isso nós perdemos o quê? O livre acesso ao Pai. Lá em Gênesis está escrito que ao final da tarde Deus passeava ali e ia ali conversar com Adão e Eva. Ter um momento de relacionamento. Todos os dias. Você imagina isso, que perfeição, estar com o Pai todos os dias. Deus Pai, que maravilha. Mas nós perdemos isso também. A gente já não tem mais esse acesso, não tinha mais. Só que eu gostaria de falar aqui é de Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 a gente encontra algo que é chamado proto-evangelho. O que é isso? É a primeira vez que o evangelho, que as boas novas do Senhor foi anunciada. Aí você fala, mas acabou de acontecer. Deus criou o homem, criou certinho o paraíso lá, o jardim do Éden, pecaram, aí logo depois ele já anuncia que iria vir o Messias. É isso mesmo. Esse é o proto-evangelho. É a primeira vez que as boas novas foram anunciadas na palavra de Deus, e para você ver que o plano de salvação já foi lá no começo, como Deus é perfeito. E o versículo 3,15 diz assim,
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e o descendente dela, no singular. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Sabe quem que é esse descendente dela? Jesus Cristo. Deus, quando Ele está decretando a condenação da serpente, que é Satanás, Ele já fala: um dia virá o descendente dessa mulher, e esse vai pisar na sua cabeça. Você vai até ferir o calcanhar dele, mas você vai ser esmagado, humilhado e morto por esse descendente. Estava falando de Jesus, o nosso Jesus Cristo. Quem aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo? Não sei se os mais novos assistiram, né? Porque já estava 2004, não sei, não lembro. No filme Paixão de Cristo, tem uma cena que é exatamente a cena representando o que está em Gênesis 3,15. Não sei se vocês separaram. Quando Jesus está lá no Getsêmani, orando, clamando a Deus, aparece a cena de Satanás ali como um homem. E logo depois vem uma serpente para picar Jesus. E nessa parte a cena é muito rápida, ele só pisa na cabeça. Acabou. Essa cena não tem literalmente escrito na palavra de Deus. Tem em Gênesis 3,15. Mas lá o diretor, o Mel Gibson, quis colocar justamente para representar isso. Mas sabe quando realmente, de fato, aconteceu a pisada na cabeça da serpente? Quando Jesus Cristo foi para a cruz, morreu. Todo mundo achou que ele estava morto, que tudo tinha acabado. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não só venceu Satanás, não só derrotou o maligno, mas ele humilhou e venceu de uma vez por todas. Essa é a obra de redenção que Jesus fez na cruz por nós. E o mal não triunfou. Satanás foi derrotado. E por fim, Pai. O que essa palavra quer dizer? Quem é o Pai? Ele fala assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O legal é que ele fecha o ciclo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Volta de novo no caminho, a verdade e a vida, que é Ele. Isso é muito bom. O Pai é o Deus Pai. E como eu falei, explicando a questão do retorno, o caminho nos leva a um retorno. Um retorno ao quê? A presença de Deus Pai. Esse é o retorno, é o caminho que Jesus nos leva. Porque nós fomos criados para ter comunhão. Nós fomos criados para andar junto com Deus. Fomos criados para ser visitados no final da tarde. De ter essa presença maravilhosa do nosso Criador. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E quando Jesus vem e fala: eu sou o caminho que vai te levar de volta para essa presença. E esse caminho é o nosso destino, algo que nós fomos criados para fazer, mas por conta do pecado nós fomos desviados desse caminho. Mas para isso, o nosso Deus Pai, o nosso Pai de amor, Ele teve que enviar um caminho para nós. E Ele enviou seu único filho para morrer na cruz por nós. Esse era, como eu falei, o único digno e sem pecado para nos redimir perante Deus. Na palavra diz que Ele está assentado à destra do Pai, assentado do lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, quando Deus Pai olha para os nossos pecados, olha para o nosso coração, e encontra em nós o homem pecador, a mulher pecadora, sabe o que Ele vê? Jesus está lá intercedendo, Ele vê através do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele está lá falando, sabe o que para Deus Pai? Lembrando: Pai, o preço já foi pago, e o preço foi alto. Eu dei a minha vida na cruz por causa deles, por causa desses pecados. E aí Deus Pai nos perdoa. Porque Ele olha nessa ótica, na ótica de Jesus Cristo. E é só mediante a Jesus que nós podemos ser perdoados. E aqui voltando ali na cena da crucificação, é algo que
eu fiquei pensando e realmente é verdade. Quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus não foram os romanos. Aí você fala, não, mas eles pegaram Jesus, condenaram lá, eu vi. Lá a história está escrito. Né? Não é óbvio? Mas quem matou Jesus foram os nossos pecados. Nós matamos Jesus. Porque Ele precisou fazer esse sacrifício no nosso lugar. Concluindo, Jesus, Ele é o plano perfeito de Deus para a salvação. A palavra diz assim, em João 3, 17, 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós vivemos já num estado de condenação, porque todos nós pecamos. E aí um amigo meu, ele falou assim, não, cara, mas eu acho que você precisa explicar melhor a salvação. É salvação do quê? Né? Aí eu falei, é verdade, salvação do quê? Qual é a nossa condenação? Quando a palavra está falando que nós já estamos condenados, é porque nós, homem caído, mulher caída, enfim, humanidade caída, já estamos em pecado. E o único jeito de sermos redimidos perante Deus é através do caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. É o único jeito. Único jeito, único caminho, única verdade. E Ele é o único que pode nos dar vida e vida eterna. Único, não tem jeito. E a gente está, então, quando a gente confessa para Jesus os nossos pecados, quando a gente ora para Deus e com os nossos lábios a gente confessa que somos pecadores e que nós precisamos de Deus. E a gente confessa, Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, como único, suficiente Salvador da nossa vida. Ele passa a habitar em nós e a condenação não está mais sobre nós. Simplesmente assim. A gente tem essa escolha para fazer. E a escolha está na nossa decisão, nas nossas mãos, entre vida eterna e morte eterna. A única coisa que a gente precisa fazer é andar pelo caminho, é andar nessa verdade, é ter vida em Jesus. E vamos orar? Abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Essa é uma decisão individual. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. Na minha vida pessoal, quando eu nasci no lar cristão, eu fui ensinado na palavra de Deus, eu aprendi todas as historinhas. Assim como o meu filho Simon tem aprendido, a gente tem ensinado para ele também. Mas chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, porque não eram os meus pais que podiam tomar essa decisão por mim, mas era eu mesmo. Porque a salvação é individual. E eu vou falar para vocês que esse dia foi o dia mais importante da minha vida. Esse dia transformou a minha vida de um jeito que eu deixei de ser aquele pecador, comecei a buscar o caminho do Senhor, e a minha vida mudou para sempre. Eu estava no louvor ali, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e me veio um sentimento muito forte, eu comecei a chorar. E esse sentimento é de que, quanto é maravilhoso poder fazer parte dessa comunidade, poder fazer parte do corpo de Cristo. É uma comunidade imperfeita, de pessoas imperfeitas. Todos nós estamos na caminhada, buscando a santidade, buscando ser como Jesus. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo irmãos e irmãs que amam
que me acolhem, que me sustentam em oração, em relacionamento, em amizade, me sustentam em amor. Como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso. E nessa manhã eu gostaria de orar, fazer 2 orações. Fica de cabeça baixa. A primeira oração é em relação a essa decisão. Aqui eu falei daquilo que mais me alegra falar, que é simplesmente o que está na palavra de Deus, que é simplesmente o Evangelho, que já foi anunciado ali em Gênesis 3,15, lá no começo. É falar de Jesus e do seu amor. Jesus nos ama tanto que deu a sua vida. Imagina a dor de um pai de ver o seu filho sendo crucificado, mas não poder fazer nada por amor a nós, porque ele sabia que isso precisava ser feito para que a gente fosse perdoado. E nessa manhã, eu gostaria que, se você entendeu o Evangelho, isso é o Evangelho, é a boa notícia, entendeu que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, é o único caminho, única verdade, única vida que pode levar ao nosso Pai. Se você entendeu isso de coração, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar, porque eu quero orar por você. Amém. Levanta a sua mão nesse lugar, no seu lugar. Vão ter pessoas que vão chegar e vão conversar com você. Essa é uma decisão que é para a vida. É uma decisão que nos transforma. Mas é a melhor decisão. Como eu falei, o caminho não é cheio de flores e mil maravilhas. Mas eu gostaria de orar. E nesse momento, ora você com Deus, no seu lugar. Confessa os seus pecados, pede perdão. De coração, não precisa fazer uma oração bonita, nem precisa ser... Mas é como se você estivesse falando com um amigo, porque realmente Jesus é o seu amigo. Confessa para Ele, pede perdão, fala: eu me arrependo dos meus pecados. Simplesmente. Eu gostaria que você orasse comigo agora. Senhor, eu entendi o plano da salvação. Eu entendi que o Senhor é o único caminho, a única verdade, é o único que pode me dar vida. Eu entendi que o Senhor é o caminho que nos leva de volta ao Pai. E eu quero declarar nesta manhã que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero passar o resto da eternidade com o Senhor. Amém. Eu gostaria de fazer uma segunda oração. Continue de cabeça baixa. Como o Edson falou aqui, e também eu passei isso na minha vida. Se tem alguém que precisa achar o caminho de volta, que já teve experiências com Deus no passado, mas que se sente longe, que se sente difícil, muitas vezes até aprisionado, preso, algo que está travando a sua vida.
Jesus está te chamando nessa manhã para um retorno. Ele quer que você tenha essa comunhão tão maravilhosa, no qual me tocou tanto no louvor. Ele quer que a sua vida ande em direção a Deus, e que Ele quer que você cumpra o teu propósito, o teu chamado. Às vezes Deus deu ministérios específicos para a sua vida, mas estão parados. Às vezes você não tem força para voltar. Mas nessa manhã, se você quer voltar, toma uma decisão. Ele está te chamando, não perca essa oportunidade. Ele quer te trazer de volta nessa manhã. Se você quer fazer uma oração comigo, quer tomar essa decisão de voltar, levanta tua mão. Deus quer restaurar vidas, Deus quer restaurar ministérios, Deus quer restaurar dons. Não tenha vergonha, levanta a sua mão nessa manhã. Eu quero, sinaliza para mim, se você quer voltar, se você quer levar uma vida de retorno ao caminho do Pai, andando nesse caminho, levanta a tua mão. Ora comigo. Senhor Jesus, eu não sei como vai ser daqui para frente ainda, mas me perdoe. Eu quero fazer parte, eu quero ter comunhão com os meus irmãos e irmãs. Eu quero que a minha vida ande em direção ao teu propósito, ao teu chamado na minha vida específico. Deus, que o Senhor possa restaurar os dons de cada um aqui, Senhor, que está tomando a decisão. Os dons nunca saíram daí, mas que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa direcionar. Restaura, Senhor, essas vidas em nome de Jesus, pelo nome santo de Jesus. Amém. Gostaria de pedir que vocês que levantaram as mãos pudessem acompanhar o pessoal que está orando com vocês. A gente tem um presente para dar para vocês. A gente quer conversar com vocês. Então, ali onde a Dona Maria está, ali naquela porta, se você pudesse levantar aí, a gente vai levar lá na casa pastoral e eles têm algo para falar com vocês, algo para dar para vocês, tá? Não tenham vergonha, pode acompanhar a Dona Maria, por favor. Vamos ficar de pé e glorificar a Deus. Vamos adorar o Senhor. Hoje é dia de festa no céu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Glória a Deus.